A partir de um cubo de aresta 1, inscreve-se uma esfera. Nessa esfera, inscreve-se um novo cubo, e neste, uma nova esfera. Repetindo-se essa operação indefinidamente, a soma das áreas totais desses cubos é igual a quanto? Então tá, pessoal. A ideia aqui o que o problema está dizendo para a gente, melhor dizendo, é que você começa com um cubo, dentro desse cubo você coloca uma esfera, dentro dessa esfera um novo cubo, depois uma esfera, e assim por diante. E aí ele está pedindo para a gente somar as áreas totais de todos os cubos assim considerados, desses infinitos cubos assim considerados. Então tá, pessoal, então tá. Já vamos pensar na área total do primeiro cubo? O que eu tenho aqui, pessoal, o que eu tenho aqui é um corte transversal, tá? A primeira situação é o primeiro cubo, e dentro desse primeiro cubo eu coloquei a primeira esfera. E aí eu fiz um corte transversal, tudo bem? Bem no meio do cubo, assim, bem no meio, fiz um corte transversal. Muito bem, muito bem. Então tá, eu devo determinar a área total do primeiro cubo, que eu vou chamar assim, ó, área total 1 do primeiro cubo. Muito bem. Como é que a gente calcula a área total de um cubo? A área total de um cubo é 6 vezes sua aresta ao quadrado. 6 vezes sua aresta ao quadrado. Bom, a aresta do cubo aqui nesse caso é 1. Portanto, a área total do primeiro cubo vai ser 6 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, vezes 6 dá 6. Excelente. Então, a área total do primeiro cubo é 6. Muito bem. Agora vamos pensar na área total do segundo cubo, que eu vou chamar de área total do segundo cubo. Pessoal, esse tipo de problema vai cair numa PG infinita de razão entre menos 1 e 1, diferente de 0, né? Razão entre menos 1 e 1 diferente de 0. Portanto, basta que eu calcule pelo menos 2 termos, basta calcular 2 termos dessa PG, aí a gente mata o problema. A gente aplica a fórmula de soma dos termos de uma PG e a gente resolve o problema. Então eu preciso calcular a área total 2. O que é a área total 2? É a área total do segundo cubo. Então aqui nessa primeira figurinha, eu tenho o primeiro cubo, dentro do primeiro cubo, a primeira esfera. Aqui é um pouquinho diferente. Eu tenho aqui a primeira esfera, né, e o segundo cubo. O segundo cubo inscrito aí nessa esfera. Tudo bem? Então eu devo determinar a área total desse cubo. Agora, essa figurinha aqui, pessoal, é tal que está acontecendo o seguinte. Pense comigo. Quando você coloca um cubo dentro de uma esfera, a interseção entre o cubo e esfera se dá pelos vértices do cubo. Então essas interseções aqui, ó, são os vértices do cubo. E mais, esse corte que eu fiz foi tal que eu cortei no sentido da diagonal de uma face do cubo. Eu cortei no sentido da diagonal de uma face do cubo. Então isso aqui, olha, esse segmento aqui, é a diagonal da face do cubo. Se esse aqui é a diagonal da face do cubo, esse aqui, olha, isso aqui é a diagonal do cubo. Entendeu? Então, vou repetir para você. O corte aqui foi feito no sentido de uma diagonal da face do cubo. Portanto, aqui, ó, eu tenho diagonal da face. Se esse aqui é a diagonal da face, esse aqui vai ser diagonal do cubo. Tudo bem? Bom, qual é a fórmula que te dá a diagonal do cubo, pessoal? Qual é a fórmula que te dá a diagonal do cubo? Não sei se você lembra disso. Ó, a diagonal do cubo é dada por essa fórmula, A raiz de 3. A diagonal do cubo é A raiz de 3. Onde esse A aqui é a aresta do cubo, né? Esse Azinho aqui, ó. É a aresta do cubo. Muito bem. Bom, a diagonal desse cubo, vê se você concorda comigo. A diagonal desse cubo é exatamente o diâmetro dessa esfera. E o diâmetro dessa esfera, vem para cá, é 1. Então, onde tiver a diagonal do cubo, você coloca 1 é igual a A, que multiplica raiz de 3. Portanto, A vai ser 1 sobre raiz de 3. Aí você pode estar racionalizando, multiplica por raiz de 3, divide por raiz de 3, e aí você vai concluir que o A é raiz de 3 sobre 3. O que é esse A aqui? É a aresta do segundo cubo. Muito bem, a aresta do segundo cubo. Bom, tendo a aresta do segundo cubo, eu consigo calcular a sua área total. O que vai ser a área total 2 aqui para mim? É a área total do segundo cubo. Então vai ser 6 vezes a aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Isso é igual a 6 vezes raiz de 3 ao quadrado dá 3, sobre 3 ao quadrado, 9. O que dá para a gente fazer aqui?
Dá para simplificar, né? O 3 com 9, aqui vai sobrar 3. E 6 dividido por 3, 2. Pronto. Basta eu calcular dois termos dessa PG, porque eu já sei que vai ser uma PG, não é verdade? Portanto, a soma pedida é essa aqui, ó. 6 mais 2 mais o próximo termo aqui vai ser 2/3 e assim por diante. É isso? Qual é a fórmula que te dá a soma dos infinitos termos de uma PG nessa situação? Não sei se você lembra, a fórmula é essa aqui, ó, que a gente chama de limite da soma. A1 sobre 1 menos Q. A1 sobre 1 menos Q. Onde A1 é o primeiro termo, que no caso aqui é o 6, e o Q é a razão. A razão aqui vai ser 2 dividido por 6, né, simplificado 1/3. Então vai ficar A1, 6, sobre 1 menos a razão, 2 sobre 6, simplificado 1/3. Bom, isso é igual a 6 sobre 1 menos 1/3 dá para fazer direto, pessoal, sem tirar mínimo, assim, ó. 3 vezes 1 dá 3. Menos 1, 2. Então, 6 sobre 2/3. Vamos vir para cá agora? Ó, divisão de frações. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. E aí você simplifica esse 6 com esse 2, aqui sobra 3. E 3 vezes 3, 9. Acabou a questão. Assim sendo, a soma, né, de todas as áreas totais desses cubos é 9. Na prova em que eu estou resolvendo, modelo D, a alternativa certa é a letra C.